Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos que nos acompanham em todas as nossas plataformas do nosso podcast Resenha Política. Continue compartilhando com seus amigos. Vá lá no nosso Instagram, Robson Oliveira, Resenha Política, e também se inscreva no nosso canal no YouTube. O nosso podcast você também pode acessar pelo site Rondônia Dinâmica, nas terças e quintas. E os nossos programas de terça e quintas são retransmitidos pela TV Rema no sábado e domingo às 23 horas. Assista, compartilhe, chame seus amigos também para dar o like lá, para se inscrever em nosso canal Resenha Política. Hoje eu recebo nos estúdios da SES Brasil, tenho o prazer de receber o ex-governador, ex-vice-governador, ex-deputado estadual, ex-muita coisa, ex-militante do PT, Daniel Pereira. Daniel iniciou sua carreira no sul do estado, se eu não me engano, como vereador em Cerejeiras. Depois virou um deputado estadual muito atuante, ligado às causas da educação, foi do Sintero, depois vice-governador do ex-governador Confúcio Moura, e quando Confúcio deixou o governo para se candidatar ao Senado, Daniel teve a oportunidade de governar Rondônia por 8 meses. Daniel, seja bem-vindo, querido. Eu vou já começando. Como é que foi toda essa tua trajetória no estado? Quer queira, quer não, é exitosa. Você saiu lá de Cerejeira e terminou virando governador na capital. Seja bem-vindo no nosso podcast. E aí, Daniel, continua na militância, continua na política? Robson, obrigado pelo convite, sinto muito honrado de estar aqui. E se eu fosse estabelecer um lapso temporal, eu teria que voltar na beira de um córrego, que eu nasci no Paraná, né? E de vez em quando eu lembro que eu saí de Boia Fria, no Paraná, aos 12 anos, para ocupar o maior cargo político do estado. Então, algo que me deixa muito feliz, né? E eu creio que isso faz da minha trajetória uma trajetória exitosa, mas por outro lado é uma trajetória de muita responsabilidade, porque isso é fruto de muitas caminhadas que nós tivemos ao longo do tempo, né? E o mandato de governador, embora seja o ápice disso, foi mais uma das consequências dessa caminhada. Daniel, tem uma grande curiosidade. Quando o Confúcio deixou o governo, se esperou muito você se candidatar à reeleição. Você estava com o governo na mão e na época disseram que você tinha feito um acordo para apoiar quem estava fora, quem estava inclusive inelegível, que continua inelegível, que era o ex-senador da Cascavel, o ex-senador Assir Burgax. Quase que me dá um lapso temporal. Mas por quê? Isso foi uma decisão difícil, inclusive eu mesmo escrevi que você era louco abrir mão de ir para a reeleição para apoiar um candidato que estava com problemas judiciais. E a gente sabia, por várias vezes eu escrevi lá que ele não conseguia se desvencilhar daqueles problemas. Foi difícil, por quê? Qual foi o motivo? Que lealdade canina foi essa, jogar para cima um governo e deixar de disputar aquelas eleições? Robson, primeiro eu vou começar pela lealdade canina, né? Primeiro, eu tenho muito apreço ao senador Assir e eu comecei a fazer uma interação política com ele em 2000, quando ele disputou a prefeitura de Ji-Paraná, e ninguém esperava do PT apoiar um empresário. Então, o que o Lula viria fazer em 2002 com o nosso saudoso José Alencar, nós fizemos antes aqui em Rondônia com o Assir em Ji-Paraná. Aí o Assir, em 2002, candidato a governador, e na verdade o Assir propiciou ao Partido dos Trabalhadores, do qual eu fazia parte na época, a maior vitória política que o partido teve em Rondônia, elegendo a senadora Fátima Cleide, elegendo 2 deputados federais e 4 deputados estaduais. E eu não posso, de forma alguma, deixar de reconhecer que em 2014, quando teve a necessidade da troca do então vice
do governador no exercício do mandato. Na chapa, né? Na chapa, eu acabei sendo indicado, mas isso não foi fruto do acaso. Isso teve, evidentemente, a participação do senador Assir. Até porque o vice-governador era o tio dele, né? O tio dele deixou. Abriu mão para você. Nosso querido Ayrton Gulcás deixou de ser candidato à reeleição, foi candidato a deputado estadual. Né? Mas foi uma circunstância que eu acho que foi bom para todo mundo, porque o governador Confúcio tinha muita dificuldade com o servidor público, e é uma área que eu tenho muita facilidade, são os servidores públicos. Isso acabou, de uma certa forma, ajudando a campanha dele. Então tem sim esse elemento de... A gente tinha um compromisso e eu não fui observar a questão jurídica. Eu levei em consideração a pessoa que estava no processo. Mas é a primeira vez que eu estou falando isso, Robson. Tem algo maior do que isso. Porque, veja bem, eu fui eleito em 2014 vice-governador. E eu ouvi do então governador Confúcio Moura dezenas de vezes que ele não era candidato ao Senado, que ele ia terminar o mandato, que ele ia chegar até o final do mandato. Então, ao ouvi-lo, eu me internalizei o seguinte: eu vou ser candidato a vice-governador, eu sou vice-governador até o último dia do mandato, assumi uma vez ou duas, porque se ele tivesse me dito 2 anos antes ou 1 ano antes que ele iria se afastar e que eu me preparasse para ser candidato, eu poderia sim ter sido candidato a governador. Agora, eu fiquei sabendo que eu ia assumir o governo 60 dias antes do prazo de desincompatibilização. Já não tinha mais articulação para você poder fazer uma campanha de governador. Estando você fora do mandato de governador, você faz, que nem eu fiz em 2002. Você não tem compromisso com a vitória. 22. Agora, 2022, Você faz com que você tiver à disposição. Agora, um governador no exercício do mandato, convenhamos, a campanha tem que ser uma campanha bem estruturada. E eu não tinha me organizado para isso, e não tinha organizado o grupo. Mas nas pesquisas você já aparecia bem. Eu aparecia bem, inclusive teve um momento que o pessoal que prestava serviço de comunicação para o Estado me chamaram para uma reunião, me entregando uma pesquisa que, sem fazer campanha para governador, eu tinha 18% de intenções de voto. Isso ia se materializar nas eleições? Não sei, porque nós temos que lembrar que 2018 foi uma eleição totalmente atípica, né? Nós tivemos o deputado Maurão, que começou muito bem, tivemos o Expedito, que foi muito bem, né? E daí, daqui a pouco, surge o furacão Marco Rocha e ganha a eleição. O número 17. O número 17, com certeza. Que era o número... Perfeito, o número do Jair Bolsonaro. O eleitor fez uma casada, né? Saiu de uma casa associação entre uma coisa Saiu de casa para votar para o Jair no 17 e emendou logo 17 para todo mundo que encontrou pela frente. Inclusive o Senado, quase que eu confuso nessa brincadeira, quase que ele perde o mandato. Com certeza, o Bagatoli, se o Bagatoli acreditasse que tinha chance de ganhar, talvez ele ganhasse. Ainda bem que ele não acreditou. Mas 4 anos depois ele voltou lá. Daniel, você assume o governo, eu me recordo muito bem. Durante o seu governo apareceu uma operação chamada Operação Policial, Operação Paoco. E esse foi um dos motivos pelos quais eu lhe chamei para essa entrevista. Eu tenho visto algumas matérias hoje, quer dizer, vários anos depois, 8 anos depois, sobre a Paoco. E na época foram presos secretários seus, amigos pessoais seus. Enfim, e essa operação policial atingiu você. E pelo que eu vi lá, estava querendo, pelo que eu andei lendo, pelo menos das matérias, o objetivo era pegar você. O que é que você tem a falar dessa operação? Essa operação tinha elementos para prender pessoas ou era uma farsa? Não, tinha elemento para prender ninguém. Quando você Explica, para e passo. Quando você debruça, você folheia o inquérito ele começa com fraude na capa e ele termina com fraude no relatório final do delegado. Vamos começar a ler esse inquérito para o nosso povo. Qual foi a fraude na capa? Vamos lá. Na capa do inquérito, na capa mesmo lá de fora do inquérito, está dito que o inquérito foi instaurado porque a Polícia Civil, no caso os delegados da Draco, teria recebido um relatório de inteligência feito pela polícia. Essa era a motivação. Isso, mas o inquérito foi aberto, Robson, no dia 15 de junho. E o relatório foi assinado no dia 18 de junho. Então como é que eu instauro um inquérito dia 15 em cima de um relatório que só foi assinado no dia 18?
Ah, Daniel, mas eles podem ter cometido um erro material na data. Não é assim, porque tem duas informações dentro do relatório. Material não, formal, né? É formal no caso. De qualquer forma, tem duas informações dentro do relatório deles que só era possível conhecer no dia 18 ou talvez no dia 19. Quais são? Eles pegam uma matéria jornalística que tinha sido publicado em anos anteriores, só que quando eles vão lá no site e traz esse documento para o relatório, fica a data que eles acessaram o documento. E eles acessaram o documento o dia 18 de junho. 3 dias depois. Mas eu quero qual o conteúdo dessa matéria? Não, na verdade a matéria era utilizada para justificar o entendimento. Sim, mas qual era o conteúdo dela? Dizia o quê? Era sobre o trabalho de fiscalização de áreas de preservação ambiental. Porque a operação, só para que as pessoas que nos acompanham possam recuperar recuperar a memória, a operação policial foi em torno de uma suposta denúncia de corrupção na Secretaria do Meio Ambiente, não é isso? A denúncia, o inquérito propriamente dito, ele nasce em cima de um fato ocorrido entre o dia 6 e 8 de junho, que teria sido uma tentativa de inserção de dados falsos no sistema do IBAMA em benefício de uma empresa chamada Alessio Madeiras, né? Só que essa empresa Alessio Madeiras, ela era uma empresa que tinha sido bloqueada pelo IBAMA em 2011 e ela foi desbloqueada mediante fraude dia 8 de dezembro de 2017. Sim. No ano de 2017, ainda em dezembro, essa empresa ela comercializou 6.299 metros de madeira serrada, né? Essa informação que eu estou te passando, o IBAMA produziu um relatório sobre isso nos primeiros dias de janeiro de 2018. Essa informação chegou até o então secretário de Estado da SEDAM, Wilson Salles. Nomeado por você? Não, Wilson Salles foi nomeado pelo Confúcio. Não, mas permaneceu quando você foi governador. Não. Quando eu assumi, no dia que eu assumi, eu já troquei o secretário da SEDAM. Ah, tá. Então, Robson, em fevereiro, a SEDAM já sabia que essa empresa tinha sido desbloqueada e sabia que ele estava fazendo comercialização de madeira. No mês de março, a SEDAM, em vez de bloquear essa madeireira, a SEDAM mandou até Espigão do Oeste uma equipe para fazer uma auditoria, um levantamento de área para regularizar o licenciamento, a licença de operação da empresa. Ou seja, todo mundo sabia disso. Quando o nosso pessoal ficou sabendo, diferente do IBAMA, que ficou sabendo e não bloqueou, diferente da gestão anterior com Wilson Salles, que ficou sabendo e não bloqueou, o Hamilton, que era o secretário que eu nomeei, quando ele tomou conhecimento disso, imediatamente ele bloqueou a empresa e ele mandou no mesmo dia, ele mandou uma correspondência para o IBAMA em Brasília, pedindo instrução de como proceder. E aí o IBAMA remete um documento para o Hamilton, dando o nome e o CPF de quem tinha desbloqueado a madeireira. Quem tinha inserido os dados no sistema para desbloquear. Mas, na verdade, não foi inserido, pelo menos da parte do pessoal que eles acusam, ninguém deles inseriu. Porque para você entender como é que funciona isso, até para quem está nos assistindo, não você, evidentemente, o empresário madeireiro ou alguém que trabalha com madeira, ele entra na SEDAM com um processo. Certo. Depois que isso tudo passa pela parte burocrática, é devolvido um documento chamado Altex para o empreendedor. Aí o empreendedor faz o lançamento disso no sistema. Certo. Mas esse para poder funcionar. Exatamente. Mas esse lançamento feito pelo interessado, pelo empreendimento, para ele ter eficácia, ele tem que ser homologado por um agente interno, no caso da SEDAM. Tocando miúdos, o empresário quer abrir a empresa dele para explorar madeira. Não, nesse caso, ele já quer explorar a madeira. Da entrada, ele mesmo insere, mas para que ele possa começar a trabalhar, a secretaria ou alguém da secretaria tem que homologar isso. Essa é a primeira informação. A segunda, o que o empreendedor e o que esse funcionário tem que ter? Eles têm que estar cadastrados no IBAMA.
ele tem que ter um certificado digital, mas não é qualquer certificado digital, ele tem que ter um certificado digital cadastrado no IBAMA. Tanto o que vai lançar, quanto o que vai homologar. Resumo da ópera. As pessoas que eles acusaram de ter feito o lançamento e supostamente, porque não houve homologação, as pessoas não tinham certificado digital no IBAMA, nunca tiveram. Ou seja, mesmo que elas quisessem cometer o crime, elas não teriam como cometer. Aí nós temos essa situação. Quando o Hamilton foi preso, o Hamilton, no dia 6 de novembro, o Hamilton entregou todos os documentos comprovando o trabalho que ele e a equipe da Sedan fizeram, né? Eles bloquearam a empresa. O Robson, eles fizeram vistoria em todas as madeireiras que comercializaram mais ou menos 7 mil e poucos metros de madeira com essa empresa Lécio, e a gestão do Hamilton, nomeada por mim, eles aplicaram quase 3 bilhões de reais em multa nessas empresas. Ninguém tinha tomado providência nenhuma, eles foram lá e tomaram. Mas mesmo assim, vamos supor que a Draco e o Ministério Público não soubesse quem tinha feito esses lançamentos e, consequentemente, a quem que beneficiaria. Mas mesmo a partir do momento que foi informado, que foi entregue os documentos para eles, se você pegar, são 13 volumes que compõem o inquérito da Operação Pau Oco, o segundo volume, de capa a capa, são documentos que o Hamilton entregou. E documentos que comprovam isso que eu estou aqui te falando. Mas, voltando lá no tal do relatório, ele, além dessas mentiras, que tem outras, mas essa já é suficiente, ao fazer o relatório, tem uma informação lá, você conhece o Pitaluga? Conheço, Oswaldo. Militamos junto há muito tempo, depois cada um seguiu o seu caminho, mas você conhece a conduta do Pitaluga. Pitaluga é tido como xiita, como chato ambiental, né? É um cara que nem por sonho cometeria um crime. Mas aí, no relatório, está consignado lá o seguinte, inclusive o então adjunto Oswaldo Luiz Pitaluga e Silva... Sempre foi uma pessoa muito ligada a você naquela época. Sim, foi meu chefe de gabinete. Mas aí o que diz o relatório? Que o Oswaldo, quando esteve à frente da Sedan, em 2015, era investigado por crimes cometidos nessa época. Robson, se ele tivesse sido investigado em 2015, isso não era motivo para abrir um inquérito contra ele em 2018. Você é advogado, há de convir comigo que não haveria motivo. Mas não é nem por isso. Ele nunca foi secretário da Sedan em 2015. Sim. Ou seja, e com essa informação, os delegados, e aí o Ministério Público dando uma contribuição maravilhosa para isso, legitimaram a inclusão do Esse Pitaluga. Maravilhoso seu é irônico, né? É claro. Sim, mas para que o nosso... claro, com todas as ironias do mundo. Então o Pitaluga passou a ser investigado por um crime que ele teria cometido, e não era o crime ali, era o crime que ele teria cometido 4 anos antes por um cargo na Sedan que ele nunca tinha ocupado. É essa a natureza do inquérito que a gente tem na chamada Operação Pau Oco. E em razão disso prenderam ele. O Oswaldo foi preso, um detalhe, no dia 4 de novembro de 2018, mais ou menos, era um domingo à tarde, eu recebi uma ligação do então secretário Coronel Jobim, e ele falou, governador, o adjunto quer falar com o senhor, que é o doutor Samir. Tranquilo, vamos conversar. Eles foram lá no meu apartamento, o doutor Samir, a doutora Valquíria, que era a delegada-geral de polícia, e o doutor Rony Cyr, delegado também, que é esposo dela. E aí eles me informaram que haveria a operação no outro dia. Robson, você sabe da relação que eu tenho com o Oswaldo. O Oswaldo é mais do que meu amigo. O Oswaldo está muito próximo de ser meu irmão. Do ponto de vista de causa, é meu irmão. Sim. E eu sabia que o Oswaldo ia ser preso no outro dia. O Daniel tinha vontade de ligar para o Oswaldo, mas o governador não podia ligar para o Oswaldo. Entendeu? E o Oswaldo, 6 horas da manhã, a polícia bateu lá na casa dele e ele foi preso. Quando fechou os 5 dias, no 5º dia que o Oswaldo estava preso, ele foi chamado pelos delegados na presença do Ministério Público e disseram para ele, olha, se vocês entregar o Daniel, eu te mando embora agora. O Oswaldo falou, olha, eu vou ficar preso aqui durante muito tempo, porque eu não vou entregar, eu não tenho o que entregar. E isso não aconteceu só com o Pitaluga, isso aconteceu com o Pitaluga. O Hamilton foi tão esquisito quanto isso, porque o Hamilton tinha uma ordem de prisão contra ele, o Hamilton estava no Mato Grosso,
Um cara que é acusado de ser líder de organização criminosa, ele está no Mato Grosso. Em vez dele de lá mesmo ele pegar e dar linha a pipa, ele pega e vem para cá e vai procurar a polícia. Se entrega. Até porque eu pedi que ele viesse. Um outro que estava fora do estado, o Flávio, que também era Flávio Tchele, que é um engenheiro florestal que trabalhava comigo, o Flávio estava no Rio Grande do Sul, o Flávio estava em Porto Alegre. Robson, um cara que é membro de organização criminosa, que destrói a operação dele aqui em Rondônia. Você acha que se o cara estiver no Mato Grosso vai vir para cá? Você acha que se o cara estiver em Porto Alegre vai vir para cá? Cara, de Porto Alegre ao Uruguai, Argentina ou Paraguai é um passo. O Hamilton estava a poucas horas de entrar na Bolívia e sumir. Mas não, as pessoas vieram para cá, né? E, na verdade, essa operação toda, eu sempre digo para o Hamilton, para o Pitalug e para os outros que foram presos, eles foi só um efeito colateral. Na verdade, essa operação era para atingir a mim. Mas qual o objetivo de te atingir, hein? Até hoje eu não consegui entender. Eu vi algumas matérias, você me encaminhou alguns documentos também. Eu analisei, dei uma olhada, mas quem não estava de dentro, né, não tem todas as informações. É verdade. São tantas informações que até a gente tem dificuldade para processá-las. Mas vamos lá. Qual era o contexto em 2018? O contexto em 2018 era o contexto da Lava Jato. Sim. Era o contexto de criminalizar a política. Esses órgãos estavam bem empoderados. E pelo menos uma das personagens que fazia parte da operação da Draco 2 na época, lembrando que a Draco 2 é uma delegacia especializada que foi eu que criei. Pois é, eu já ia dizendo, né, para que as pessoas não chegar, a Draco é uma delegacia especializada em crime organizado. Exatamente. Nós temos duas Dracos em Rondônia. Uma criada em 2015, foi o Confuso que criou, e eu criei a Draco 2 em 2018. Aí uma particularidade, a competência de investigação da Draco 2 é no interior, ela tem sede em Cacoal. E a competência para investigar fatos na capital é da Draco 1. O que a Draco 2 estava fazendo investigando fato aqui em Porto Velho, se a competência era da Draco 2? Aí tem uma informação importante. Eles fizeram isso porque supostamente o fato acontecido com a Sedan tinha vínculo com dois inquéritos que eles apuravam em Buritis. Um é o inquérito 382 de 2017, olha isso, 2017. Que trata sobre o que esse inquérito? Já chego lá. E o outro é o inquérito 035 de 2018. O inquérito 382 de 2017, ele apura, apreenderam no meio do mato um grupo de pessoas com trator, com equipamento pesado, fazendo supressão vegetal, desmatamento. E prenderam esses caras. Então o inquérito era para apurar isso. E o outro inquérito era para apurar uma fraude acontecida em uma empresa de Ariquemes, não de Buritis, de Ariquemes, de um empresário conhecido popularmente na região como China, que era do PDT, bem conhecido. Me lembro dele. Né? E o China, ele procurou uma empresa de contabilidade para renovar a licença de operação da empresa dele. Mas ele, na humildade das pessoas de bem, ele deixou o certificado digital dele e a senha para que fizesse o trabalho para fazer a renovação. Fizesse. Moral da história, venderam a empresa dele. E os delegados da Draco 2, eles, no primeiro inquérito, que era lá da supressão vegetal, tinha uma nota de combustível, que está lá dentro do inquérito, que envolve uma grande personalidade empresarial e conhecido e acusado, não sei se culpado ou não, porque não cabe a mim isso, mas pelo menos acusado por uma fileira de crimes ambientais no Estado. A polícia nunca foi atrás deles. E o inquérito com relação a uma empresa do China... Esses nomes são públicos? Esses nomes estão no inquérito. Estão no inquérito. Mas né? você prefere não declinar? Eu prefiro que não, porque a polícia sabe, está lá, e o Ministério Público sabe, e nunca foram atrás do cara. E não sou eu que vou ficar queimando, é o cara que daqui a pouco não tem nada a ver também. Né? Mas que a nota fiscal está no nome dele e está lá dentro do inquérito, e convenhamos, era obrigação deles ter investigado isso, seja os delegados ou o Ministério Público tinha que ter mandado investigar. Nenhum e nem outro fez nada. Com relação ao 035, eles requereram os delegados, foi feito um relatório dizendo que havia todo um envolvimento de pessoas em Buritis
envolvendo essa empresa de contabilidade e envolvendo uma empresa certificadora. Lembrando que para você inserir qualquer informação dentro do sistema do IBAMA, você precisa de ter um certificado digital que é emitido por uma certificadora, né? Que você supõe que seja um negócio extremamente responsável. Seguro. Os delegados requerem um mandado de busca e apreensão, mas deixa a certificadora digital fora. Mas ele sequer cumpre o mandado de busca e apreensão. Meses depois, o delegado disse que não tinha cumprido porque não tinha estrutura para isso. Mas, cara, ele já tinha feito 2 operações em cima da Pauoco. E só para terminar. E esse inquérito 035, até recentemente eles estavam abertos. Desse inquérito, você tem todas as informações possíveis para você desmantelar de vez, ou pelo menos deixar bem fragilizado toda a estrutura daqueles que praticam crime ambiental com relação ao setor madeireiro. E tanto os delegados quanto o Ministério Público sabem disso, pelo menos as informações estão lá, e nunca adotaram nenhum tipo de providência, nunca tiveram interesse em apurar o crime que verdadeiramente existiu, em detrimento disso que supostamente existiu. Em tese, você está dizendo que eles estão prevaricando. E aos montes. Mas para que os e registre, tanto os delegados quanto os membros do Ministério Público que atuavam naquele momento. Eu só queria entender qual é a conexão desses 2 inquéritos, um em Buritis e outro nesse outro município com a empresa do China. Qual a conexão desses inquéritos com a Pauoco e qual é a conexão que chega em você? Tá. Para fazer essa conexão para tentar, entre aspas, lhe prender. Pelo que eu estou entendendo. A intenção era essa. Era lhe prender o governador. Prender o governador. Acho que o governador. Não, porque ele não tinha competência. Não tinha competência. E esse é um dos problemas, inclusive, nós vamos chegar lá. O Robson, voltando de novo lá, quase na capa do inquérito, ele tem 5 depoimentos. Esses 5 depoimentos, eles são prestados por 4 pessoas que são cargos comissionados da SEDAM, nomeado na gestão anterior, a equipe que eu coloquei lá, e um funcionário de carreira que estava em estágio probatório. E os depoimentos dessas pessoas, todas elas estão como se fossem tomados nos inquéritos de Buritis. Nesses 382 e o 035. Só que isso é mentira. Eu fui lá na delegacia de polícia de Buritis, requeri essas informações e esses depoimentos não existem lá. E o que é que diz esses depoimentos, Daniel? Esses depoimentos... Eles que eu estou querendo compreender essa conexão. Claro. Os depoimentos, o primeiro depoimento, ele já comete uma fraude com relação à data. Ele diz que o depoimento foi tomado dia 13 de junho, ou seja, 2 dias antes de instaurar o inquérito. Só que no inquérito, na abertura, não fala que ele tinha tomado algum tipo de depoimento, né? Ao ser ouvido as testemunhas já na parte de ação penal, está configurado que esse depoimento do dia 3 ele foi tomado junto com outras pessoas no dia 3 de julho. Ou seja, aí o que? 18 dias de diferença. 18 dias de diferença. O que esses depoimentos falam? Esses depoimentos, eles apontam, tem irregularidades na SEDAM. Um deles fala, olha, tem uma irregularidade com relação a uma empresa chamada Fazenda Rio Madeira, que era um projeto de exploração de madeira, de plano de manejo, e que supostamente teria sido alterado os créditos da empresa. Sim. Robson, não há acusação nenhuma de investigar ou viraram isso de cabeça para baixo. Não encontraram. Não tem materialidade. Mas tem um processo de uma supressão vegetal de uma empresa a empresa de Pimenta Bueno, que teria acontecido lá nas Fundão, entre Corumbiária, Chupinguaia e Pimenteiras. Que foi o técnico que deu o parecer, que o técnico não podia dar parecer, que é negócio todo. Bom, primeiro, o técnico é uma pessoa que foi contratada lá numa época do ex-território, mas ele mudou a capacitação dele ao longo do tempo. Quando eu fui contratado, eu era um professor de 5ª série. Hoje eu sou pós-graduado em 2 áreas de direito. Então o Daniel de hoje não é mais o Daniel contratado lá no passado. E outra, não havia irregularidade nenhuma no empreendimento, tanto é que não foi denunciado. A outra irregularidade, levianamente apontada, era com relação
ao licenciamento de uma empresa que iria fazer o tratamento de forma profissional e atualizada do ponto de vista científico do tratamento de resíduos sólidos da cidade de Pimenta Bueno, Cacoal e adjacências, transformando os resíduos, que na verdade é lixo, né, e energia. Moral da história, levantar essas situações, o Ministério Público de Cacoal move uma ação civil pública contra funcionários da prefeitura, contra os funcionários da SEDAM e contra o empresário. Robson, ninguém se defendeu. Sabe o que o juiz fez? Você imagina que uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, as partes não se defendem, o juiz, evidentemente, espera que o juiz tenha decidido isso de acordo com o pedido. Sim. Moral da história. O juiz trouxe para ele a responsabilidade e julgou improcedente. De tão absurdo que era. Entendeu? Então, essas ações assim, que nenhuma virou denúncia no futuro, foram os fatos que foram apontados como motivação para a instauração do inquérito e essas informações elas foram utilizadas para obter interceptação telefônica. Você, como advogado militante e um bom criminalista, você mais do que ninguém sabe que existe uma série de situações, de exigências, regras que a lei de interceptação telefônica exige, e nada disso foi cumprido. Primeiro você tem que fundamentar por quê. Exatamente. Você tem que dar os elementos para que o juiz determina a quebra de sigilo, tem que ser robusto. E eu tenho que demonstrar que eu tomei todas as medidas cabíveis de investigação e elas não foram eficientes, mas eu tenho que demonstrá-la. Nesse caso concreto, o que eles têm? Eles têm esse relatório do dia 18 sobre fatos registrado dia 15, situações que nem essa do Pitaluga, o cara nunca foi secretário da SEDAM ter cometido crime, né? E os 4 depoimentos, eu citei algumas coisas, mas tem mais alguns processos citando algumas empresas, mas Robson, se os delegados ou o Ministério Público tivesse usado o poder de requisição e requisitado esses documentos e olhado esses documentos, eles não teriam feito operação nenhuma, porque se existisse, seria alguma irregularidade administrativa, se existisse. Mas eu já olhei esses documentos para tudo quanto é lugar, nem sequer irregularidade administrativa encontrava neles. Daniel, meu tempo está terminando, então eu quero que tu responda bem rápido e curto. Por que esses delegados queriam te prender? Pelo menos tem um áudio bem conhecido que vários veículos de comunicação divulgou, e o delegado queria ter notoriedade. O delegado que fez isso, ele tem vontade de ser político. É um delegado que foi candidato a prefeito na última eleição em Ouro Preto e ocupa um cargo que eu não sei se ele está preparado para ele na atual gestão aqui em Porto Velho, frente ao Instituto de Previdência do município. Então, você reputa isso, ele na verdade queria incriminar o governador de plantão para que ele pudesse, a partir daí, ganhar notoriedade e ser candidato. Não é eu que estou dizendo isso. Não, eu estou perguntando. Sim, mas eu estou só para ajudar. Não é eu que estou dizendo. Quem diz isso é o próprio delegado. Eu vou mandar para você o áudio. Aqueles áudios que exatamente. Que o jornalista... Eles têm 2 projetos. Ele tinha um projeto de fortalecer a Polícia Civil, dizendo que as pessoas têm que ter medo da polícia. Cara, a gente tem que ter medo de bandido, não da polícia. Porque esses fatos foi como você disse, a gente tem que projetar para 2018, sim, onde o Brasil, foi dali que apareceram vários deputados federais, major, coronel, e aí PM. O que aconteceu com os caras que estavam à frente da Operação Pauoco? Um se elegeu senador e o outro se elegeu deputado federal e que teve um mandato curto que já foi cassado. Quem foi o senador que se elegeu da Pauoco? O Sérgio Moro, Ah, tá. Da Pauoco é aqui. Desculpa, da Lava Jato. Porque você e aqui, isso, que é uma mistura. Na verdade, a Operação Pauoco é a Lava Jato de Rondônia. Ah, tá. Com uma diferença. A Lava Jato, as provas que descobriram contra a Lava Jato são provas de Telegram, que alguém pode pegar aquilo e fabricar. Agora, os áudios dos delegados aqui de Rondônia não tem como ninguém falar
como se fosse eles. Como foi que tu conseguisse esses áudios? Porque esses áudios também... Esses áudios... você não pode também sair quebrando... Tu quebrasse algum... Os áudios surgiu pelas mãos do jornalista Fábio Camilo e o Alessandro Lubiana. Me lembro. E esses áudios foram entregues para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça. Aí eles guardaram esse sigilo de fonte. Eu não sei o que eles fizeram com relação a isso. Mas os áudios hoje são públicos e... Para concluir... Você elencou aí vários problemas na sua ótica processuais, né? Receberam essa denúncia? Esse processo está aberto ainda? Continua? Não, receberam. E aí tem duas Mas situações. você alegou essas inconformidades processuais? O Robson, você mais do que ninguém sabe que o processo ele sempre tem o seu tempo. Sim. E o tempo do processo não é o tempo da gente. Isso é verdade. Você pega uma operação que aconteceu no mês de novembro e depois a segunda fase em abril de 2019 e nós não tivemos sequer a conclusão ainda das oitivas das partes na primeira ação penal, né? Então, ou seja, mesmo que tivesse existido algum crime nesse negócio, provavelmente quando chegar no final já vai estar tudo prescrito, né? Agora... Não é o que você almeja, né? Porque prescrição significa declaração de inocência. Se tem um cara que não tem um pingo de interesse em prescrição nesse negócio, sou eu. Aliás, se tiver que assinar um documento, se isso tivesse validade, dizendo, eu estou abrindo mão de prescrição... Não vamos falar isso não, porque nós dois somos advogados. Não, mas eu não tenho dificuldade... Porque juridicamente isso é impossível. Sim, mas eu acabei de dizer isso, se possível fosse. Porque eu não tenho interesse em prescrição, porque prescrição é isso que você falou. Prescrição é o cara que não é punido porque a justiça não deu conta de acompanhar o caso dele. Não deu celeridade. Agora, porque a gente tem convicção que do ponto de vista material, ninguém cometeu crime nenhum, né? Agora, vamos lá, 2 fatos. Ao longo da investigação que me envolveram, o doutor... Depois que saiu aqueles áudios, começou os primeiros, o doutor Odivanil, que era o relator da matéria, ele falou, opa, se tinha governador investigado, o governador era governador... Ele falou, remeta para o STJ. Moral da história. A competência. E ele levou isso para nas turmas reunidas especiais, ele fez o relatório e entregou. E esse relatório foi acompanhado por 2 desembargadores. De 6, estava 3-0. Aí um desembargador, Gilberto Barbosa, pede vista. E aí ele traz um posicionamento que com todas as vênias possível... Ele traz um posicionamento num voto que com todas as vênias possível, ele traz uma outra tese. Ele traz a tese que todo mundo sabe que é óbvia, que a justiça tem pelo menos a competência de julgar se é competente ou não. Isso a gente sabe que é. Mas ele passou ao largo daquilo que o doutor Odivanil estava dizendo, que tinha um governador no exercício do mandato sendo investigado. Só que daí há uma mudança nas decisões e o processo permanece aqui. Aí quando eu sou denunciado, eu coloco lá, na minha resposta à acusação, várias preliminares, mas a mais presente dela é nulidade absoluta por investigação promovida sem a autorização da autoridade competente, né? E isso ficou lá, ninguém se manifestou em cima dessa Esse processo está parado resposta. até hoje? São 2 ações penais. Uma avançou até o ponto de ouvir as testemunhas do Ministério Público, as testemunhas de defesa. Houve a instrução. A parte de instrução ela foi suspensa. Por quê? Porque a juíza da primeira vara, que estava à frente da condução dos processos, ela pegou e declinou para o TJ, para as câmaras reunidas especiais. Bom, eu não sei qual é a decisão que as câmaras reunidas vai adotar, né? Porque se eles mandarem isso para lá, para o STJ hoje, o STJ evidentemente que vai abrir que lá, vai enxergar que, e tem elementos lá dentro aos montes, porque quando o doutor Odivanil ele trouxe o relatório dele apontando que existia pessoa que tinha prerrogativa de foro, no caso o governador, ele não adentrou nos fatos. Ele só citou uma fala do delegado. Ele já declinou exatamente de competência, mas tendo em vista a prerrogativa de foro. Agora, quando você vai para dentro do inquérito,
Tem vários momentos, Robson, que é evidente que o então governador foi investigado. Por exemplo, eles captam uma ligação entre terceiros dizendo que o então governador, primeiro que eu tinha pego uma propina para beneficiar uma determinada empresa. Era muito dinheiro? 60 mil reais, Robson. Eu nunca foi necessário e nunca me senti tentado a me corromper quando eu tinha 20 anos. Por 60. Agora eu vou me corromper por 60 mil com 50 e poucos anos. Com um orçamento de 12 bilhões. Exatamente, isso é relevante, né? Se eu quisesse cometer algum tipo de ilícito, tinha 1001 maneiras para fazer. Mas esse diálogo era de terceiros, não era com você. Certo, mas o que acontece? Se você pega o inquérito, eles descrevem lá, tá escrito assim, do jeito que eu estou falando para você, cheque do Daniel Pereira. Dia 5 eles pegam uma oitiva. O que aconteceu? Em 2018, como acontece em todas as campanhas, o nosso colega lá de Ji-Paraná, gente, fugiu agora meu candidato ao Senado. Arcigo Gax. Não. O ex-prefeito de Ji-Paraná, pô. Gesualdo, me desculpa, mas é a atenção da entrevista. O Gesualdo buscou até uma empresa um apoio para a campanha. E, de fato, acho que deve ter feito um apoio de campanha para a campanha do Gesualdo. Eu não fui candidato a nada, eu não precisava de dinheiro para a campanha porque eu não fui candidato, né? Mas, quando eles ouviram isso, eles fizeram 1001 confusão e falaram, olha, primeiro o dinheiro era de corrupção para o Daniel, depois o dinheiro era para a campanha. Ora, se o dinheiro fosse para o Daniel, o processo tinha que subir para o STJ. E se o dinheiro fosse de corrupção para a campanha, tinha que ir para a Justiça Eleitoral. De qualquer forma, a competência não era deles. Mas nem uma coisa nem outra. E aí, quando os delegados, depois que o doutor Odivanil tinha mandado declinada a competência para o STJ, lembrando que os 3 delegados que estavam na Draco 2 perante a Operação Pauoco, por uma série de abusos, e um deles por atentar contra o nosso saudoso, então presidente do tribunal, Walter Waltenberg Júnior, eles foram afastados do inquérito. Não foram afastados da polícia, foram afastados do inquérito, né? E aí um outro delegado assumiu, mas parece que os delegados tinham saído, continuava escrevendo e ele só assinava. E aí ele me indicia por envolvimento de corrupção. Aí você já não era mais governador. Não, mas ele me indicia por fatos que teria acontecido, investigado no mês de outubro. Eu entendi. Eles indiciam por fatos enquanto você era governador, mas o indiciamento não foi que você não estava mais... O indiciamento foi agora, foi em 2019, né? Foi 2019. Agora, o fato era 2018. E se o fato ocorrer em 2018, tinha que ter remetido para o STJ. Mas aí eles fizeram uma construção dizendo o seguinte, não é assim. Nós só passamos a investigar o Daniel Pereira a partir de 2019, portanto ele não tinha mais prerrogativa de foro. Lembra que teve uma decisão até que a do ministro, o relator foi o ministro Barroso, que ele falou, olha, a prerrogativa de foro é só para o fato ocorrido dentro da atividade do mandato e dentro do mandato. Saiu do mandato, o foro desloca. Sim. Então eles falaram, não, se a gente demonstrar que ele foi investigado depois, mesmo que seja por fato durante o governo, essa é a tese deles. Estão acobertados. Essa é a tese deles. E aí vem agora o STF e fala não. O STF mudou, na verdade, a posição, né? Falou não. A prerrogativa de foro acompanha até o final do processo, né? Aí agora, seja por uma razão, seja por outra, o processo tem que subir ao STJ. Mas, Robson, lembra da questão da prescrição? Não me interessa a prescrição. Robson, os crimes que eu sou acusado, eu sou acusado de ser líder de organização criminosa. Só que a instrução processual, eles não conseguem apontar um centavo que eu tenha tido de vantagem financeira em nenhuma situação, né? Eu sou acusado de ter mandado um cara na SEDAN no mês de dezembro para subtrair processo da SEDAN que seria de interesse da Operação Pauoco. Primeiro que ninguém fala qual foi o processo que foi, qual era o processo que a Pauoco tinha interesse. Porque isso é matéria de prova, tinha que estar lá no... Aliás, se isso tivesse ocorrido, ele teria a obrigação de requerer a prisão.
Porque o artigo 312 do Código de Processo Penal, alguém que está tentando subtrair provas está, naquele momento, correndo o risco de ser preso. A tua previsão, a tua percepção está corretíssima, mas com um detalhe. Se era o governador que estava praticando esse crime, ele tinha que pedir para o STJ autorização para fazer isso. Estou falando nesse sentido. Mais uma vez, se demonstra que o então governador era mas olha só. Mas vamos concluir, porque já passou. O governador teve uma operação, prender o amigo do governador. O governador nomeou um procurador do Estado para dar continuidade do trabalho da SEDAM. O governador nomeou os diretores a pedido, indicado pelo secretário. Não foi nem o governador que falou, não, eu vou te dar a secretaria, mas quem nomeia as pessoas? Você vai para lá e você nomeia quem você quiser, só traz aqui que eu nomeio. E aí o governador vai mandar um cara lá, um terceiro lá para dentro assim, procurando processo para destruir. Ô Robson, onde é que cola isso? Entendeu? Então, seja pela prescrição, mas o fato é pela total e a inexistência total de materialidade. Então é um absurdo as situações pelas quais eu sou acusado. Isso me incomoda. Do ponto de vista processual, não, porque eu sei que aquilo não vai dar em nada. Agora, cara, quem faz política, o patrimônio dele maior é a moral. Sim. Porque tem gente que o patrimônio dele é dinheiro, que o patrimônio dele é uma série de coisas. O meu patrimônio, o meu grande patrimônio é um patrimônio moral. E esse patrimônio, Robson, não é meu. O meu nome é envolvido uma família chamada Pereiras e uma família chamada Rocha, que são os meus dois avós. Um deles homenageia uma rua que era um distrito que hoje é o município onde eu nasci, Eugênio Alves da Rocha, e o outro é uma cidade do noroeste do Paraná chamado Campo Mourão, que a principal avenida da cidade é a Avenida Irmãos Pereira, que é homenagem ao meu avô paterno e aos irmãos dele. Então, eu tenho obrigação de defender esse patrimônio. E depois de 6 anos para cá, eu pensava só no passado, de respeitar de quem eu sou descendente. Mas a partir do momento que o meu neto nasceu, eu não quero que o meu neto faça uma pesquisa em qualquer instrumento de busca digital e encontre que o avô foi investigado, que o avô foi condenado, que o avô foi preso, como levianamente colocaram quando aconteceu a Operação Pauoco. Então a nossa indignação e o nosso espírito de luta é em função disso. Essa foi a razão que eu lhe trouxe também aqui para essa entrevista, Daniel. É complexo ainda. Eu confesso que fiquei com muita dúvida, não do ponto de vista de se você é inocente, se você não, do ponto de vista desse intrincamento, como é que se deu todas essas conexões. É uma trama. Mas eu espero que assim que sair a primeira decisão sobre isso, trazê-la aqui, e vou trazer também alguém do Ministério Público, para a gente ouvir as duas partes, que agora... Mas o Ministério Público já falou que eles tinham que falar, desculpa a expressão, as impropriedades que eles tinham que dizer já falaram nos autos. Então só falta a decisão. Mas, Robson, eu estive agora recentemente visitando as 7 cidades do Apocalipse. Em Pérgamo, onde tem o famoso pergaminho, entre outras coisas, quando você pega o livro de Revelação, que é Apocalipse 2, versículo 17, ao se referir à cidade de Pérgamo, assim diz o anjo do Senhor, que quem tem ouvido ouça, etc e tal. E que as pessoas da cidade de Pérgamo que perseverassem no bom caminho, eles receberiam uma pedra branca e que nessa pedra branca estaria o nome das pessoas. O que é essa tal dessa pedra branca? Eu aprendi isso agora lá em Pérgamo. A pedra branca, quem vai a júri, vai para o tribunal e ele sai inocente, ele recebia uma pedra branca. Se alguém era um escravo e ele ganhava liberdade, o dono dele dava uma pedra branca escrito o nome dele. E se você fosse um herói de guerra, um soldado ou um atleta de alta qualidade, você ganhava uma pedra branca escrito seu nome, que você poderia entrar em qualquer festa do imperador. Então, cara, o grande desejo meu, com relação a mim, com relação às pessoas injustamente hoje denunciadas, mas de forma injusta por crime que nunca cometeram, com certeza o desejo nosso é cada um de nós ter a nossa pedra branca no final desse julgamento. Eu espero que vocês estejam uma sentença favorável. Se Deus quiser, nós teremos. Muito obrigado, Daniel. Essa é a justiça. Um abraço, querido. Continue
com nossas redes sociais, continue compartilhando no site Rondônia Dinâmica, através da TV Rema, no nosso Instagram Robson Oliveira ou no Instagram Resenha Política. Compartilhe, passe para os seus amigos e continue conosco sempre assistindo. Obrigado mais uma vez, Eu que agradeço. Daniel Pereira.